Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando um módulo português para concursos. E hoje nós vamos falar sobre distinção entre fato e opinião sobre um fato. Parece muito simples essa aula, né? Mas dentro do que a gente compreende como interpretação de texto, muitas vezes um concurso pode cobrar para você, né, dentro de um texto, de um artigo de opinião, de um texto científico, né, essa distinção, né, como ela pode aparecer para você dentro de questões que tragam trechos do texto, por exemplo, né, e te peçam para marcar aquela que diz respeito a um fato específico, né, ou ainda aquela que diz respeito a uma opinião, né, emitida pelo autor do texto, ok? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa distinção, para você não ter dúvidas, né? Para você saber pescar isso dentro do texto, ok? A gente vai trabalhar inclusive com uma amostragem aqui de textos, né? Nos quais a gente vai destacar essa diferença, vai destacar esses trechos, né? Que são concernentes à opinião, né? Ao fato primeiro, certo? E a opinião em relação a esse fato, ok? Bom, vamos lá, vamos começar. Desculpe. Vamos lá. Bom, o fato, gente, eu trouxe definições, tá? Eu trouxe definições, por mais que a gente saiba, né, o que é fato, o que é opinião, é sempre bom lembrar, e eu acho que é uma base interessante pra gente iniciar essa discussão. Né? Então, o fato, né, é algo que é do conhecimento de todos. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou outras formas de registro. Então, a nossa análise começa por aí, né? Hoje em dia, a gente trabalha com questões, né? A gente tem questões aí muito sérias, né, sobre fatos falsos, né? Principalmente a internet está tendo um grande papel na elaboração e na distribuição desses fatos falsos, né? Entretanto, né, gente, mesmo que os fatos sejam falsos, né, a gente tem que reconhecer como se dá a construção de um fato, certo? Então, vamos desconsiderar por um momento que existem fatos falsos por aí, né? Vamos pensar que o seu concurso, né, ele vai apenas trabalhar com fatos comprovados, tá? Vamos fazer essa diferenciação aí. Mas, geralmente, gente, né, o que vem de fato dentro de um texto, né, o que é acontecimento palpável, né, geralmente vem trazendo informações, estatísticas, afirmações que são um pouco mais técnicas, ok? Do que simplesmente uma opinião, né? A gente dá opinião sobre os fatos todos os dias, desde sempre. Então, vamos começar a pensar nas nossas próprias opiniões. Como a gente faz, né? A gente faz isso de uma maneira muito mais subjetiva. O fato, ele vai ser expresso, costuma ser expresso de uma maneira mais direta, mais objetiva. Então, às vezes traz datas, né, números, ok? Fatos, geralmente, a gente vai distinguir dentro de um texto, né, como aquela informação que é um pouco mais, vamos dizer assim, técnica, né? Então, se a gente está falando sobre, sei lá, meio ambiente, né? Então, dentro de um texto, a parte do meio ambiente é a parte que vai trazer aquela informação mais específica, né? Então, sei lá, são emitidos diariamente, vou chutar aqui, tá, gente? São emitidos diariamente, eu nem sei qual é a medida que se usa para isso, mas, sei lá, 200 mil quilos de fumaça tóxica no mundo. Entende? Então, o fato, ele vai vir expresso de uma forma mais técnica, ok? Então, olha só, né? O fato é algo do conhecimento de todos. Nem sempre, tá, gente? Isso daqui, às vezes a gente não tem conhecimento sobre todos os fatos, né? Na verdade, é mais comum que nós não tenhamos. Ok, então olha só. Exemplo, o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Olha,
é uma afirmação bem objetiva, na verdade. Olha, o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. E se a gente for parar para pensar numa lógica disso, né, faz todo sentido. Se começa a crescer a estrutura desse crescimento, né, como a gente vê no Rio, as favelas, por exemplo, né, a estrutura desse crescimento das cidades, né, não é feita de uma maneira muito correta, muito pensada, ok? Então isso acaba, né, afetando infraestrutura, saneamento básico, né? Então isso vai aumentando problemas sociais, certo? Então, beleza, isso é um fato, a gente consegue compreender isso. Agora, a opinião é a maneira particular de olhar um fato, né? A opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Gente, opinião é aquilo, né? A gente já sabe aquele ditado, enfim, cada um tem a sua, certo? Então, assim, a opinião, ela vai divergir, o fato não. O fato é específico, o fato é comprovável, né? Então, se ele não for comprovável, ele é um fato falso, né? Então, a gente ficar atento aí na internet, sempre pesquisar, né? Antes de compartilhar. Então, a opinião, né? O contrário do fato, que é só aquilo, né? O fato, ele é um único fato, certo? Um fato sobre determinada coisa, sobre o meio ambiente, sobre a situação socioeconômica. Então, um fato é único. Agora, opiniões sobre o fato, né? Elas divergem, ok? Elas são diferentes e elas podem ser contrárias, ok? Cada um acha o que quiser. Então, olha só, se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Então, esse cara aqui não conhece o Romário. Então, ó, não fui eu que fiz esse exemplo aqui, mas vamos lá, né? Se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Mal sabe essa pessoa aqui que qualquer pessoa pode jogar futebol, né? Mas isso é uma opinião, certo? Por exemplo, eu tenho opinião divergente desse cara aqui. Eu acho que estatura não importa, o importante é o pé, né? Se o pé tá bem, sabe driblar, sabe correr, passar, enfim, eu não entendo nada de futebol, inclusive. Bom, então saber distinguir o fato de uma opinião sobre um fato é de suma importância para absorvermos as informações de forma segura. Então, muito importante, gente, não só para sua prova de concurso, é você entender, dentro de um texto, né, o que se trata de fato, certo? Do que estamos falando de um fato e do que está se tratando da opinião sobre esse fato, né? Pra gente não misturar as coisas, a gente entender que tem determinados tipos de texto em que o autor pode expressar, né, livremente a sua opinião. Não estamos falando de qualquer texto, tá, gente? O texto jornalístico, de modo geral, ele precisa ser imparcial, né? Então a gente não vai, o autor, o jornalista, ou quem quer que seja, né, o colunista, não, mentira, a coluna já pode ter opinião, mas o jornalista, né, aquela notícia que a gente vê, ela não pode ter a opinião, certo? Agora, o jornal faz isso de maneira irregular? Faz, né? A gente sabe muito bem disso. As opiniões, as informações, elas não que elas sejam parciais, as informações, né? Mas elas são direcionadas, certo? Então, uma manchete maior zona, a outra notícia mais importante com a manchete pequenininha, dependendo do interesse que o jornal tem aí. Mas enfim, né? Só pra gente explicar aqui como que vai a opinião, como que o fato e a opinião, eles vão estar dentro desse veículo, né? Que é o jornal, que é o veículo que a gente mais tem acesso, vamos dizer assim, a fatos, certo? E também a opiniões. Bom, e a capacidade é com frequência avaliada, né? Essa capacidade é com frequência avaliada em provas de concurso, através de textos que mesclem as duas, né? As duas formas textuais, como é o caso dos artigos de opinião. Então, artigo de opinião, coluna, né? É um excelente espaço para mesclar, né, essas duas vertentes, tá? Então, como que isso vai se dar? O artigo de opinião, né, a coluna, o cara pega, né, a mulher, os caras, enfim, eles pegam, né, um fato específico, acontecimento, então pode ser um acontecimento político, um acontecimento
socioeconômico, um acontecimento ambiental, ecológico, né? Então pega um fato e vai discutir esse fato. Aí nós temos, né, dentro do jornalismo, dentro do jornal, o espaço, né, para as pessoas emitirem suas opiniões sobre determinados fatos. Então é esse ponto, né, de entrelaçamento que interessa ao concurso, né? Colocar ali para te confundir mesmo, né? Para você ver que tá bem mesclado. Então, a questão toda é conseguir minimamente, né, entender quando esse colunista, né, tá dando a opinião dele sobre esse fato ou quando ele tá apenas citando um fato, que é um fato comprovado, enfim, né? Porque essas pessoas pesquisam ou deveriam pesquisar para escrever esses textos, né? Então, olha só, aqui eu trouxe um trecho de um texto chamado Até Quando Seremos Assassinadas pelo Machismo, de Tânia Taiti, não sei como é que pronuncia, publicada na Gazeta do Povo, tá? Em 24/3/2015. Então, a gente vai dar um trechinho, né? E depois a gente vai discutir onde está, né, cada uma dessas partes no texto. Então, vamos lá. O que tem chamado a atenção na atualidade é o aumento dos assassinatos e a idade das vítimas. Mulheres jovens sendo assassinadas ou agredidas por homens também jovens, né? Jovens que deveriam ter uma postura diferente e mais igualitária, visto que nasceram e cresceram em uma sociedade na qual mulheres têm mais participação e presença em todos os setores. Jovens que estão reproduzindo a sociedade machista em suas atitudes e comportamentos agressivos, né? Então, nós temos aqui o trecho que nós vamos analisar, né? Vamos tentar entender agora, dentro desse texto, né? Dentro desse trecho aqui da Tânia, do texto da Tânia, como a gente vai dividir, né? O que é fato, o que é opinião. Para começar, né, gente, nós sabemos que a agressão, violência contra a mulher é um assunto, né, muito delicado e muito reincidente no Brasil, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que já está há pouquíssimo tempo, 10 anos, gente, 10 anos, né, de uma lei que protege a mulher, enfim. Então, 10 anos de Lei Maria da Penha, né, fez ano passado, se eu não me engano, e a gente sabe, né? Isso é fato. A gente sabe que isso acontece todo dia. A gente tem, ela não usa aqui dados estatísticos, tá? Mas a gente sabe assim, já começa por aí, né? Onde que é o fato e onde é a opinião da Tânia, tá? Então, sabendo desse fato, a gente já seguia todas as informações, né? Por exemplo, quando a gente fala da faixa etária, né? Então, isso está baseado, né, numa informação, né? Esse aumento, né? Quando a gente fala do aumento das vítimas relacionado à diminuição da idade. Então, isso, né, é um fato. A Tânia provavelmente pesquisou, né, viu muitas notícias já tratando sobre essa questão, muitos jovens, né, envolvidos nessas agressões, nesses assassinatos, né? Então, ela, em cima disso, ela constrói a argumentação dela, tá? Então, vamos ver aqui. O que eu fiz, né? Eu coloquei de vermelho a opinião da Tânia e de verde, né, os fatos que ela aponta. Então, vamos ver, olha, o que tem chamado a atenção na atualidade, né? Então, aqui, olha, o que tem chamado a atenção na atualidade, né, é uma opinião dela, certo? Tem vários fatos chamando opinião na atualidade. Eu gostaria até que esse fato chamasse mais, mas não sei se né? Se chama só a atenção dela. Eu acho que chama a minha atenção, obviamente, chama de muitas pessoas, mas não chama de pessoas suficientes. Então a gente não pode dizer que tem chamado a atenção na atualidade é algo que chama de todo mundo, ou que chama muito a atenção dela, certo? Ela não diz aqui o que tem me chamado, ela poderia usar, né? O que tem me chamado, né? Mas ela não disse isso, ok? Mas a gente consegue entender que
não é um fato, não tem um dado sobre isso estar chamando a atenção das pessoas, ok? Então, nesse caso, a gente considera aqui como uma opinião, né, da Tânia, ok? Agora, o aumento dos assassinatos e a idade das vítimas, mulheres jovens sendo assassinadas ou agredidas por homens também jovens. Então, gente, essa é a parte de fato aqui, né, do texto da Tânia. Por quê? Porque ela traz uma informação. Por mais que a gente não tenha certeza se essa informação da Tânia é 100% segura, se o seu concurso coloca esse texto aqui, ele vai considerar essa parte aqui da Tânia, né, como um fato, ok? Porque a Tânia, provavelmente, para escrever isso, ela se baseou em fatos, né, em notícias, em estatísticas, ok? E a gente, lendo o jornal, a gente consegue comprovar facilmente esse dado, né? Então, essa é a parte aqui que a gente tem os fatos, né, apontados pela Tânia. Vamos lá. Jovens que deveriam ter uma postura diferente e mais igualitária. Então, olha só, opinião da Tânia, certo? Os jovens deveriam ter uma postura diferente e mais igualitária? Claro que deveriam. Concordo. Talvez você não concorde, né? Mas concordo com ela, mas é a opinião dela, ok? Então, quando ela diz assim, deveriam, vamos prestar atenção muito nos verbos, né, que a gente traz nas opiniões, né, olha, não tem aquilo, eu acho, certo? Porque no artigo de opinião, nenhum texto bom de fato você vai encontrar, eu acho. Não existe isso, inclusive é um jeito errôneo de dar sua opinião. Você vai dando a sua opinião ali diluída nos, né, nos adjetivos e tudo mais, nos verbos que você usa. A gente já falou sobre isso em aula de redação, né? Se você tiver dúvida é só procurar aí, né, entre as nossas aulas. Mas nós sabemos que argumentar a gente não usa, né? Eu acho. Então, olha só, jovens que deveriam ter uma postura. Então, sempre que você vir aí um verbo no subjuntivo, né, alguma coisa que deveria, que poderia, certo? Então, você já começa a perceber que isso, se deveria, não é um fato, ok? Fato é coisa ocorrida, né? É verbo no presente do indicativo, no passado perfeito, ok? Então, é disso que a gente, né, considera como fato, ok? Então vamos ver aqui, visto, olha só, aí agora já muda de figura, né? A gente sai da opinião da Tânia, que diz que os jovens deveriam ter uma postura diferente e mais igualitária, por quê? Agora vem o fato. Que fato que contribuiria para essa postura, né? Visto que nasceram e cresceram em uma sociedade na qual as mulheres têm participação e presença em todos os setores, verdade? Quem é jovem nessa geração aqui, né? Eu me considero jovem, eu tenho 30 anos, né? Minha mãe sempre trabalhou, né? Então, assim, a minha avó já trabalhava, então, né? Minha avó já era professora. Então, quem é jovem nessa geração, isso aqui vive nesse fato aqui, nesse mundo, né? Um mundo que as mulheres estão presentes e ativas e chefiando, né? Então, isso é um fato. Jovens que estão reproduzindo a sociedade machista em suas atitudes e comportamentos agressivos, né? Agora aqui, gente, a gente tem um fato um pouco mesclado à opinião da Tânia. Mas vamos considerar fato porque isso é um fato. Se os jovens continuam agindo dessa forma, eles estão reproduzindo, né, a sociedade machista, tá? Agora, em suas atitudes, comportamentos agressivos, é um fato, porque são agressivos, né? Mas tem um pouco diluído aí o que a Tânia acha, ok? Só que ainda tá dentro de fato, beleza? Porque realmente isso é uma verdade. Agora, um outro texto aqui, né, do Brailer Pires, foi publicado no El País, né? Por que não tentamos tratar pedófilos em vez de homossexuais? Foi publicado em 19/9/2017, né? Perto daquela desastrosa tentativa de retorno da cura gay, né? Então vamos lá. Tema muito atual, tá, gente? Tento trazer temas mais atuais possíveis, porque o seu concurso vai te cobrar temas atuais. Bom, na Alemanha existe desde 2005 um programa nacional do governo que trata pedófilos em 11 clínicas
especializadas espalhadas pelo país, né? Passam por tratamento tanto abusadores já condenados, que são assistidos durante e depois do cumprimento da pena, quanto indivíduos que recebem o próprio quanto indivíduos que reconhecem o próprio distúrbio e se apresentam voluntariamente às clínicas. O principal foco por lá é evitar novas vítimas e não castigos movidos por uma desmedida sensação de impunidade. Por aqui, no entanto, ainda perdemos tempo discutindo projetos meramente discriminatórios como a cura gay e fechamos os olhos para o fato de que milhares de crianças continuam e continuarão sendo vítimas de abuso sexual, né? Então, texto importantíssimo aqui, uma reflexão muito importante do Breiler. Vamos lá. Agora vamos entender... Ah, tá. Ainda temos um trecho aqui, desculpa. Nossa cultura punitivista, até o momento inócua, no enfriamento às verdadeiras causas e diversos tipos de violência, carece de profundo tratamento, não a homossexualidade, né? Gente, olha só. Até o momento inócua no enfrentamento, né? Inócua é aquilo que não é preciso, que é desajeitado, que não é eficaz, né? Ela não é eficaz. Então, é inócua no enfrentamento, né? As verdadeiras causas e diversos tipos de violência, né? Então, beleza. Agora, vamos entender, né? O que é fato, o que é opinião. Início, né? Contextualização. Gente, se a gente tem uma contextualização histórica, cultural, né? Se envolveu data, olha só, se envolve números, ok? Então, é fato, tá? Porque o Breiler pesquisou, olha só, ele está trazendo um fato de um outro país, né? Ele fez uma pesquisa sobre o tema. Então, quando a gente vê isso aqui, não tenha dúvida, né? Isso aqui é fato. Então, na Alemanha existe desde 2005 Programa Nacional do Governo que trata pedófilos em 11 clínicas especializadas espalhadas pelo país. Fácil, essa é bem fácil. Ó, aqui também, vamos ver. Passam por tratamento tanto abusadores já condenados, que são assistidos durante e depois do cumprimento da pena, quanto indivíduos que reconhecem o próprio distúrbio e se apresentam voluntariamente às clínicas. O principal foco por lá é evitar novas vítimas e não castigos movidos por uma desmedida sensação de impunidade, né? Então, aqui continuamos fato, porque é o quê? Ele continua falando sobre como funciona o tratamento, né? Ele está explicando pra gente, ok? Então, aqui nós temos fato ainda. Esse último trecho aqui, olha, castigos movidos por uma desmedida sensação de impunidade, né? Ele fala que ele joga um fato, né? Tem um pouco da opinião dele aqui, mas ainda é um fato, certo? Ele está falando sobre como o Brasil lida com essa questão. Ele joga aqui, ó, fazendo uma diferenciação, né? Que o Brasil, né? Essas pessoas são punidas, né? Essa coisa de castigo, né? De justiçamento, justiça com as próprias mãos, gente querendo bater nas pessoas, né? Por quê? Por uma desmedida sensação de impunidade. A sociedade se sente fragilizada diante desses acontecimentos, porque ela acha que ninguém está fazendo nada por ela, certo? Então aqui a gente tem, né, esse fato disfarçado de opinião aqui, tá? Do Breiler. Agora, essa parte aqui, gente, toda opinião, vamos ver. Por aqui, no entanto, olha só, ele já vai falar um pouco do Brasil. Ainda perdemos tempo discutindo projetos, então é a opinião dele, gente, ainda perdemos tempo. Concordo, muita gente não vai concordar, mas é a opinião do Breiler. Então a gente tem que saber diferenciar aqui quando ele tá, né, mesclando um fato, certo? Pegou lá um comparativo de um outro país, baseado em fatos, para falar, né, da diferença aqui no Brasil. Então, por aqui, no entanto, ainda perdemos tempo, olha só, ainda perdemos tempo. Então, esse tipo de expressão mostra opinião, certo? Porque é a opinião dele, falar que as pessoas estão perdendo tempo.
discutindo projetos meramente discriminatórios, né, como a cura gay, e fechamos os olhos para o fato de que milhares de crianças continuam e continuarão sendo vítimas de abuso sexual. Então, uma questão, né? Vamos ver também as expressões utilizadas, ok? Quando aquela parte do texto que for uma linguagem um pouquinho mais científica, específica, objetiva, certo? Também está muito relacionada à introdução de fatos. Nós estamos falando aqui da opinião dele, olha só. Ele usou diversas expressões, né? Olha, perdemos tempo. Ele utilizou também fechamos os olhos, ok? Então, isso já mostra, olha, meramente, né? Isso são marcas da opinião dele. Nossa cultura punitivista, então perceba que aqui nós temos uma mescla, né? Antes estava bem recortadinho, agora a gente tem uma mescla aqui, olha. Nossa cultura punitivista carece de profundo tratamento, não a homossexualidade. Então aqui, ó, nossa cultura punitivista, certo? A cultura punitivista é um fato, né? Existe em qualquer país, né? Mas a nossa carece de profundo tratamento, não a homossexualidade. Isso é um fato comprovado. A homossexualidade não tem tratamento, né, gente? Isso não tem cura, não é doença, né? É só uma variação da sexualidade. Então, isso aqui tá dentro de fato. Agora, essa parte em vermelho, né? Que é meio que um aposto explicativo. Um aposto explicativo, né? Até o momento inócua no enfrentamento às verdadeiras causas de diversos tipos de violência. Então, essa é a opinião dele sobre a nossa cultura punitivista, ok? Fora isso, é um fato sobre a nossa cultura punitivista, tá? Bom, por último, nós temos aqui um trecho do Leonardo Dell'Acqua de Carvalho, saiu no Globo em 9/2/2016, Racismo em Tempos Modernos. Vamos ver o que o Leonardo traz pra gente. Dentro da lenda da democracia racial, seus adeptos, consciente ou inconscientemente, reclamam que a ausência de preconceito é justificada pela atmosfera pacífica da convivência social, sem guerras civis, onde quem diz ter um amigo negro é absolvido automaticamente após qualquer piada racista ou comentário degradante. E assim foi argumentada por homens como Florestan Fernandes, décadas atrás, ao responder a muitas das questões postas hoje, mas que aparentemente são ignoradas pelos paladinos da negação do racismo sob os interesses dos mais obscuros. Gente, o texto do Leonardo ele é um pouquinho mais complicado, ok? Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando que as pessoas insistem, né? Se tem um pensamento aqui no Brasil que foi construído muitos anos, vem sendo construído, né? Baseado no mito da miscigenação, né? Não é que seja um mito, nós somos um país miscigenado, claro que somos, né? Mas a gente esquece muito como essa miscigenação se deu no Brasil, né? Trouxeram italianos para cá para embranquecer o país e tudo mais, né? Isso é uma história que nós não podemos esquecer. E não podemos entender também que porque somos um país que temos muitos pardos, que temos negros casados com branco e vice-versa, que nós não somos um país racista, né? E também porque a gente não tem aí uma guerra, né, contra determinadas raças, ok? Sendo que existe essa guerra, né, debaixo dos panos, certo? Basta a gente ver os índices aí de quem são os jovens que morrem mais, certo? Então, essa é a questão que o Leonardo está tratando nesse texto, né? Os paladinos do não racismo são aquelas pessoas que acham que, mas eu tenho um amigo negro, e isso vai sempre absolver elas do fato de elas serem racistas só porque elas têm um amigo negro. Enfim, uma questão muito, infelizmente, muito atual, porque a gente ainda não conseguiu sair disso, né? Então, o Leonardo traz uma reflexão, né, sobre essa situação aqui no Brasil. Então vamos ver como a gente divide isso. Saiu aqui pretinho, mas tudo bem. Bom,
dentro da lenda da democracia racial, né? Então, aqui, apesar, né, de eu concordar com ele, e talvez muitas pessoas que estão assistindo, né, lenda da democracia racial, isso é uma opinião dele, certo? Porque quando a gente diz aqui, olha, a lenda, né, a gente está querendo dizer, é uma colocação irônica, então a gente tem totalmente aí a opinião dele, dentro da lenda da democracia racial. Então essa lenda aí dá mais esse sustento de opinião, certo? Porque a gente tem uma ironia dele, então bem de cara assim, né? Então, dentro da lenda da democracia racial, seus adeptos, consciente ou inconscientemente, reclamam que a ausência de preconceitos é justificada pela atmosfera pacífica da convivência social sem guerras civis. Então, não que, né, a convivência da guerra social, da convivência pacífica, da convivência social sem guerra civil seja um fato, não é essa a questão. Mas o fato é que os adeptos da democracia racial justificam dessa maneira. Então o fato aqui, não que é um fato, certo? Mas é aquilo, dentro do que ele está argumentando, é um fato, né? Essas pessoas fazerem esse tipo de apontamento. Então, a gente está falando de um fato aqui, de uma opinião que se torna fato. Entende isso? Porque ele está se referindo a uma opinião de outrem, né? Então, ele está se referindo a um outro fato, que não é uma opinião dele, beleza? Então, aqui a gente vai distinguir a opinião do autor versus as coisas que ele aponta. Ok, então tendo isso, né, não que seja um fato de fato, tá, gente? Então, beleza. Onde quem diz ter um amigo negro é absolvido automaticamente após qualquer piada racista ou comentário degradante. Então, aqui nós temos a opinião dele, né, bem escrachada, né? Então, para ele, qualquer um que diz ter um amigo negro é absolvido automaticamente após qualquer piada racista ou comentário degradante. É bem a opinião dele mesmo, porque eu não absolvo ninguém, não, tá? Então, isso vai muito da pessoa que tá ouvindo, e eu acredito que ele também não, senão ele não estaria escrevendo. Mas, na sociedade, as pessoas fazem são os racistas condescendentes, as pessoas que conseguem se escapar, e as outras que aceitam essa superficialidade, né? Superficialidade de um argumento desse. Ah, mas eu tenho amigos negros, eu tenho amigo gay, né? Eu tenho amigo mulher, né? Até gosto, né? Então, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu jamais machismo, né? Então, esse tipo de questão, né? É a opinião dele aqui. Agora, e assim foi argumentada por homens como Florestan Fernandes, décadas atrás, ao responder a muitas questões postas hoje. Então, Florestan Fernandes, gente, né, era um cara que defende o país, né, o mito da miscigenação pacífica, né, que o Brasil é um país de mestiços e que tá tudo bem, que a gente vive aqui num país super democrático e de boa para todo mundo, tá? Florestan Fernandes, isso foi há muito tempo atrás, ele nem tá vivo mais, né? Mas isso é um fato, porque realmente isso aconteceu, você consegue achar registros disso, né? Agora, outra opinião aqui do Leonardo, mas que aparentemente são ignorados pelos paladinos da negação do racismo sob os interesses dos mais obscuros. Então, né, aqui a gente vê a ironia dele totalmente. Olha, paladinos da negação do racismo, né, os heróis da negação do racismo, os paladinos, aqueles que vão defender, né, que o Brasil não é um país racista. Então, aqui nós temos ironia, né, pulando aqui nos nossos olhos. Então, com certeza nós temos aqui a opinião do Leonardo, tá? Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui.